Dia. Senhor presidente, hoje o que me faz me inscrever no grande expediente é um pouco do discurso, do belo discurso, mas ao mesmo tempo preocupante no que tange ao seu conteúdo em relação à fala do vereador Maxwell Vaz no dia de ontem, em relação a esse que é uma tônica de algum tempo acerca dessa desmobilização da Petrobras e das implicações disso num cenário futuro para Macaé, passando também um pouco pelas considerações já faladas aqui pelo vereador Marcel Silvano no requerimento anterior à sua fala no grande expediente, e também passando um pouco pelo que eu escutei também no caminho vindo para cá. Confesso que não escutei a entrevista toda na rádio, mas eu escutei um pedaço da fala, do bate-papo entre o radialista Zezé Abreu e o Merrell, na condição de representante da Firjan. Primeiro, senhor presidente, eu quero reforçar aqui que existe, acho que, um consenso entre todas as partes para que consigamos vencer todos os gargalos, todos os obstáculos existentes nessa situação. É óbvio que tem que haver uma soma de esforços. É claro que tem que ser colocada a disputa eleitoral de lado. É claro que a coloração partidária tem que ser esquecida nesse momento. O que eu quero aqui só reforçar e reafirmar é que o que aí eu falo aqui, não tenho procuração para falar por essa Câmara, apesar de achar que ela merece tal defesa também, eu não posso só admitir que discursos sejam feitos, não que tenha sido feito lá na rádio, mas fazendo uma contextualização geral. Acredito que o que não pode ser feito aqui é imputado a alguns atores uma omissão em virtude de colocar política eleitoral na frente de qualquer coisa, porque não é isso que eu vejo, e no meu caso não foi isso que eu fiz até esse momento todo. Se a gente for aqui discutir as questões, os gargalos da indústria, os gargalos da economia macaense, desde antes da discussão dessa crise, o nosso mandato sempre se posicionou de maneira firme e articulada, por exemplo, na questão do aeroporto. Esse aeroporto que está prestes a ver o seu novo terminal inaugurado, numa obra que custou algo em torno de 60 milhões de reais, investidos aqui pelo governo federal, foi fruto de muita articulação. Articulação com o Senado Federal, através, na época, do senador Lindbergh, articulação com a própria Firjan, de muitas reuniões, com o Infraero, depois com o Ministério criado da Aviação Civil. Está aí um avanço. Outros avanços precisam acontecer, que tem a questão da pista. E aí a gente novamente busca dialogar com todos os atores para que a coisa aconteça. A BR-101, vereador Paulo Antunes, eu lembro muito bem que anteriormente à minha entrada na luta, o vereador Luiz Fernando, Vossa Excelência Presidente, já tinha tido uma participação importante quanto Câmara. Eu depois, como vereador, também adentrei na luta, conseguimos fazer audiências públicas importantíssimas, conseguimos reunir no Palácio Cláudio Moacir de Azevedo um grande número de deputados, senadores, representantes dos órgãos competentes, e tenho a mais absoluta certeza que muito dos avanços e dos trechos que temos duplicados foram frutos dessas lutas, do trevo antes tão pedido, frutos dessas lutas. Quantas reuniões fizemos na NTT, no ICMBio, na autopista, fomos em Brasília, cobramos, fomos até a Alerj, cobramos da Comissão de Assuntos Regionais, ela fez reuniões também pela Alerj, a gente estava presente, enfim. Na própria crise que agora se apresenta, fizemos aqui uma audiência pública importantíssima, que teve aqui a presença do senador Marcelo Crivella, que começou a partir dali a debater o que poderíamos fazer de remédios emergenciais e o que também teríamos que discutir
em questão de médio e longo prazo, para que a gente vencesse todos esses problemas. Temos aqui, na figura do vereador Maxwell Vaz, no que diz respeito especialmente na questão portuária, com a expertise de quem é funcionário de carreira, hoje aposentado, né, vereador? Mas que até bem pouco tempo lá dentro da Petrobras, vendo todos os nós e os problemas, o vereador Maxwell Vaz sempre com muita propriedade acendeu aqui a luz de alerta e muito mais do que um parlamentar que ficava simplesmente dizendo que tinha perigo, 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 que também foi a campo e liderou boa parte aqui da sociedade desse parlamento, e eu me incluo dentre os liderados pelo vereador Maxwell na questão do Porto, em tentar também ver o que estava acontecendo, o que poderia ser vencido, audiência pública, reunião, licença ambiental. Então eu acredito que nosso mandato, essa Câmara, ela atuou ao longo desses anos de maneira firme. Claro, com as limitações de quem é vereador. Porque o vereador tem limitações claras. O vereador, no seu papel de legislar e fiscalizar, ele tem limitações para chegar e desatar alguns nós que, sem sombra de dúvidas, o Poder Executivo tem, até como representante maior do município, condição de resolver e capitanear. Que isso não fique aqui uma crítica somente à omissão, porque houve omissão. Está havendo omissão. Não está sendo dado por parte do Executivo Municipal a devida atenção à gravidade do que está acontecendo no município de Macaé. Os nós estão tentando ser desatados por vários atores importantes, sejam políticos, seja da sociedade civil organizada, mas que sem o peso e a importância de quem teria atribuição, que tem atribuição para fazer isso. E os sinais de agravamento vêm acontecendo diariamente. Ainda não temos o jogo perdido, mas precisamos que esses responsáveis despertem para essa situação. Porque, ao mesmo tempo que acontece tudo isso, há um processo de desmobilização claro da indústria. E aí não será simplesmente a retomada dos preços do barril do petróleo, o reaquecimento da indústria do petróleo, que irá fazer com que Macaé vive os dias esplendorosos que viveu no passado, se não acontecer aqui uma dedicação firme para que a gente passe a ter um aeroporto equacionado de problemas, uma BR-101 devidamente, totalmente duplicada, que outras estradas como a de Santa Teresa, quantas coisas foram anunciadas aqui, que disseram que seriam inauguradas e que colocaram na conta do governo estadual, hoje falido, e que não vai fazer, mas que Macaé também não se preparou para também fazer a sua parte. E hoje tudo isso bate a porta. Não será um simples clique que irá fazer com que Macaé retome, a não ser mobilização, competência, união e muito trabalho, e muita consciência da gravidade das coisas. Por isso, senhor presidente, faço aqui esse breve histórico de luta do nosso mandato e de vários outros nesse parlamento. Faço aqui o registro da gravidade da situação e faço aqui um apelo para que os responsáveis maiores por essa questão, que eles também tenham a compreensão de tudo isso e que dê a devida importância para que depois, não eles, mas a sociedade macaense não lamente as oportunidades históricas que perdeu. Muito obrigado, senhor presidente.